Boa tarde, bem-vindos a mais uma Chazada de Bola. Hoje temos o prazer de receber Pedro Dias. Boa tarde, Pedro, obrigado por teres aceito o nosso convite. Desde já te pergunto como é que estás e como é que têm sido os últimos tempos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês na Chazada da Bola. Nós estamos bem, nós estamos em confinamento neste momento. Temos uma ordem que é para ficar em casa, na cidade de Toronto, na província do Ontário, no Canadá. As coisas estão a melhorar, portanto, há aqui uma luz ao fundo do túnel, mas até o dia 20 de maio é assim desta forma que iremos continuar. Então, Tiago, passo-te a bola. Exato. Eu também queria agradecer ao Pedro por ter aceito o desafio do Vítor, estar aqui connosco. Pedro foi jogador, já lá vão uns anos, formação no Sporting, depois a sénior ainda jogou no Atlético, no Barreirense, Torriense, Nacional Portimonense, antes de ir para a Madeira também, Ribeira Brava, São Vicente, Câmara de Lobos, Estrela da Calheta. Como é que recorda os seus tempos desde formação, a passagem se calhar para as ligas principais, esses tempos todos? Tiago, deixa-me voltar um bocadinho atrás. 2 pontos. Primeiro, o desafio do Vítor é sempre um desafio aceito, é como se fosse um irmão para mim e é do melhor que eu tenho na minha vida. Disseste que eu era jogador, pronto, já me enchi de peito aqui, portanto, de facto eu andei lá durante alguns anos, tive muito gosto, muito prazer naquilo que fazia, ter a oportunidade de jogar e de partilhar o balneário tantos anos com tantos amigos é para mim motivo de grande orgulho. Disseste algumas das equipas onde eu joguei, mas claro que olhando para trás tive uma carreira à medida do meu talento. Penso que poderia ter tido mais sorte ou outras oportunidades, mas por esta ou por aquela razão não tive, mas sinto-me feliz, sinto-me confortável com aquilo que alcancei e outra vez amigos como o Vítor é o que eu guardo melhor do futebol e da minha experiência. Exato. Em termos de treinador, começou no Nacional, o Pedro também já tem passagens pelo Canadá, se calhar passa a bola ao Pedro e o Pedro consegue desenvolver melhor do que eu as histórias todas que já tem, as aventuras, as experiências, isso tudo. Bom, nós não falámos das aventuras, né, das experiências. Ainda. Ser jogador ou andar, portanto, a fazer aquilo que gostava e ainda me pagavam, às vezes, deixa-me que te diga, permitiu-me garantir um sem número de experiências e de conhecimentos que depois, quando eu acabei a minha carreira, e eu acabei enquanto diretor desportivo ou secretário técnico, assim o queiras dizer, numa equipa que era o Estrela da Calheta na Madeira. Para mim, ter sido ou ter a oportunidade de trabalhar como treinador foi algo natural. Gostei muito da experiência do Nacional da Madeira e depois surge a oportunidade de trabalhar no Canadá através de um amigo também, que é o Nuno Almeida, e do Hugo Varela, trabalhar nas academias do Benfica aqui nos Estados Unidos da América e Canadá. E foi assim que em 2007, do dia 19 de maio, eu aterrei aqui em Toronto, sem conhecer Toronto, sem conhecer ninguém, e pronto, e vim para Toronto. E até hoje ainda cá estou, depois de algumas peripécias, entretanto. Exato. Sei que passou também pelo Sporting Toronto, as academias do Benfica, também tem um clube Beira-Mar, penso. Exatamente, portanto, ser o primeiro diretor técnico das academias do Benfica em Toronto foi muito bom. Havia uma casa-mãe em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos, depois foi onde eu fui ao fim de um ano. Depois, ao fim de 4 meses, eu voltei para Toronto, tive a oportunidade de trabalhar como o convite que tinha em Toronto era para ser o pivô do telejornal da estação local, portanto, da Omni TV, que é uma estação multicultural, e a senhora, que é portuguesa, da parte portuguesa, entrevistou-me algumas vezes enquanto treinador das academias do Benfica, e depois convidou-me para eu ser o pivô, o qual eu disse, ok, eu nunca pensei em ter essa oportunidade, fiz os testes e fui aceito como pivô do telejornal. Depois não foi para a frente, porque entretanto eu já tinha um convite para ser o diretor técnico da Academia do Beira-Mar, Beira-Mar FC, e onde eu dei os papéis para a imigração.
Portanto, e aí eu já não podia voltar atrás, e o futebol é que era a minha paixão, o futebol é que era aquilo que eu gostava de fazer, mas o ser o pivô do telejornal é algo interessante, podia ter tido essa experiência, não o fui, mas continuei no Beira-Mar e depois ao fim de um ano decidi voltar a Portugal e à Madeira para fazer o meu UFAB e para fazer um curso de diretor desportivo, no qual o fiz momentaneamente. Neste processo do retorno a Portugal, recebo um convite do professor não do Leonardo, mas do Nelson Caldeira, que é adjunto do Leonardo, para trabalhar com ele no Marítimo. E aí fiquei como o diretor técnico, portanto, da formação do Marítimo. Foi isso que eu fiz durante alguns meses, coordenador. E foi isso que eu fiz durante alguns meses, Exato. enquanto fazia os cursos, e depois decidi voltar para a Academia do Sporting em Toronto. Ok. Ou seja, o Pedro segundo via é natural de Lisboa, depois vai para a Madeira, o Canadá foi aos bocadinhos, chegando mais próximo. Cresci na Bobadela, portanto, do outro lado do rio, onde vocês estão. Andei na escola em Sacavém, joguei no Sacavenense, Sporting, Atlético, vivi já em Torres Vedras e na Lourinhã, depois fui para a Madeira, vivi em Portimão também, antes vivi em Coimbra também. Portimão foi ali a adaptação para a Madeira. Na Madeira vivi dos melhores anos da minha vida. Eu amo a Madeira, fui casado na Madeira, tenho um filho na Madeira, amo a Madeira. A Ilha da Madeira vive no meu coração. É muito bom, é muito bom. Exato. E para o lado do Canadá, houve também uma experiência aqui na Nova Zelândia, no Waterside Karori. O que é que o Pedro tem a dizer sobre esta experiência? Deixem-me eu puxar um bocadinho atrás. Em 2011, portanto, tive a oportunidade de, num regresso a Toronto, viajei com o presidente do Sporting na altura, o Dr. Betancourt, e depois vinha com ele 2 diretores, eles conheciam-me na altura de jogar, falámos, dei-lhes algum apoio aqui, e eles disseram, tu é que eras bom para ser o nosso primeiro diretor técnico aqui em Toronto. E eu disse, não, eu vou-me embora, vou para Portugal, portanto já ia fazer o curso, isto foi em 2010. E não, eu tenho que escolher outra pessoa que eu não estou interessado, obrigado. Entretanto, nisto de ir para a Madeira e de voltar, ao fim de um mês na Madeira e trabalhar no Marítimo, percebi que o clube funciona de uma maneira muito presidentocrática, se posso dizer esta palavra, e pronto, e percebi que não ia ter muita abertura. E decidi então, pronto, vou aceitar o convite e vou para Toronto novamente. Passei uns tempos na academia em Alcochete, aprendi muito, gostei muito, também no estádio universitário. O Sporting tem profissionais de primeira água, fantásticos, Rui Reis, Nuno Figueiredo, André Lourenço, top, profissionais top. Aprendi muito com eles. E depois fui durante 7 anos, de 2011 a 2018, o diretor técnico aqui em Toronto. Aprendi muito, gostei muito. Ao fim de 7 anos senti que, enquanto profissional de futebol, eu tinha que sair da minha área de conforto. Eu já era um dos donos da academia, já precisava de sair para aprender e para melhorar competências. Exato. E em termos familiares também, e aí a Nova Zelândia apareceu como uma oportunidade de ter uma vida familiar diferente, que entretanto eu casei em Toronto e sou pai de 2 meninas, e familiarmente buscávamos um sítio onde pudéssemos viver, ter qualidade de vida e fazer aquilo que eu gostava. A Nova Zelândia é um sítio belíssimo, lindo, fantástico. Hoje posso dizer que me arrependo de ter saído da Nova Zelândia, mas nós não sabemos o dia da manhã. Mas ao fim de um ano, a decisão familiar foi de regressar a Toronto, mas a Nova Zelândia vive no meu coração. Adoramos Wellington, adoramos a Nova Zelândia, foi uma experiência fantástica, aprendi muito. E aprendi muito, e curioso, ao falar contigo, Tiago, hoje, em off, revi-me em alguns daquilo das tuas palavras. Hoje tenho saudades da Nova Zelândia, voltava para a Nova Zelândia e aprendi que a melhor maneira de fazer as coisas não é a minha maneira, não é a maneira que eu estou habituado. Portanto, crescer em Portugal
e ter a nossa experiência em Portugal, e depois, já, mesmo ao fim de alguns anos de Toronto e do Canadá, ver como na Nova Zelândia as coisas funcionam e toda a gente é feliz, toda a gente gosta, toda a gente estava encantada com o meu trabalho, menos eu. Eu é que estava em brasa comigo próprio, porque eu tinha aquela coisa, não, isto não pode ser feito assim, tem que ser feito de outra maneira, mas era a minha maneira. Ao fim de ter saído, percebi que a maneira deles também funciona e eles estavam contentes, estavam felizes e estão à mesma, por isso aprendi muito. Exato. Não, e são sempre essas experiências, todas as experiências consistentes, principalmente nestas aventuras, entre aspas, mas estes projetos que a gente faz no estrangeiro dão-nos outra, porque lá está, saímos da zona de conforto e apanhamos com muita coisa. Eu aqui também na Finlândia, por experiência própria, às vezes apanho coisas que são o oposto da nossa cultura. E, por exemplo, a comunicação aqui não existe. É uma coisa que, pronto, tenho que tentar às vezes cultivar um bocadinho nas minhas equipas, mas há muita coisa aqui que é diferente e são desafios novos e que nos fazem completos. E é como o Pedro diz, todos estes desafios ajudam-nos a crescer e a ver as coisas com outras perspectivas. Principalmente, abre-nos muito as perspectivas. E depois, é o regresso ao Canadá, Pedro. Depois de uma época Pronto, o regresso ao Canadá. O regresso ao Canadá foi também, eu já o disse que pronto, se calhar não teria vindo, mas ainda bem que vim, se eu posso dizer isto. A oportunidade de trabalhar nos Vancouver Whitecaps, em termos profissionais, foi um salto qualitativo, quantitativo, foi um clube da MLS onde em Vancouver não nos falta nada, portanto temos instalações fantásticas, tem milhões de dólares para investir na equipa principal, mas também nas infraestruturas, no espaço físico é um espaço belíssimo, e depois tem uma abrangência social muito grande. Apesar de trabalhar para o Vancouver Whitecaps, eu estive a trabalhar numa academia, portanto, em Saskatoon, que é uma província, a cerca de 2 horas de avião. E eu vivia em Toronto. Portanto, eu vivia em Saskatoon e neste momento trabalho como diretor técnico de um clube Whitecaps, mas na cidade de London, em Ontário. Portanto, a 2 horas de onde eu vivo, de carro. E o clube tem academias, são cerca de 25 no Canadá inteiro. Portanto, é um projeto fantástico, onde o clube é de Vancouver, mas temos academias ou temos polos no Príncipe Edward Island, espalhados. Portanto, o treino que eu vou fazer amanhã, das 7 às 8, eu tenho jogadores a 4 horas de mim, portanto, online, em Newfoundland, na Terra Nova, onde vem o bacalhau. Ao pé de ti, quase ao pé de ti. Não, e, por exemplo, falando aqui um pouco do Canadá, a liga mesmo canadiana tem 8 equipas, como estávamos a falar há pouco, e como é que funciona? Costumam ser assim com projetos que também têm vários polos para captar jogadores, cada terra tem as suas equipas, é como estilo universitário como os Estados Unidos. Como é que funciona aqui um pouco a formação no Canadá? Ok, a Canadian Premier League vai para o 3º ano. Nos 2 primeiros anos a equipa vencedora é uma equipa de Hamilton, que é 1 hora de onde eu vivo. Funciona como um franchise, portanto tu pagas e tens que ter, há certos requisitos que a liga, portanto, tens que ter. Não tem formação, é só a equipa, e tens que ter um estádio. Muitas das equipas portanto, fazem acordos com as equipas de futebol americano e dividem o estádio. Tem a 8ª equipa a ser confirmada este verão, que é a equipa de Saskatoon, precisamente onde eu vivi durante cerca de 1 ano e meio, na província de Saskatchewan, mas a liga começou com 7 equipas. Há investimentos, eu diria que não há investimentos muito altos, mas, por exemplo, a equipa o Atlético Ottawa, da cidade de Ottawa, que é a capital, é uma equipa do Atlético Madrid. Portanto, o Atlético Madrid, que tem o Atlético de Calcutá, tem o Atlético, tem vários Atléticos, tem 3 ou 4, e tem este aqui também. Já vai requerendo esta atenção por parte de equipas europeias. Eu penso que é em crescendo, eu penso que é positivo, eu penso que é mais uma equipa, portanto, para os nossos jogadores olharem, porque os nossos jogadores veem a equipa MLS, onde eles gostavam de estar,
Canadian Premier League, e depois tem uma League One, que é uma liga no Ontário amadora, eles chamam-lhe semi-profissional, mas eu chamo amadora, que é onde os jogadores olham para jogar. Claro que a parte educacional das bolsas de estudo também é muito importante e relevante, que é as crianças ou os jogadores irem para os Estados Unidos e também aqui no Canadá e receberem as bolsas de estudo e jogarem. Exato. É meio caminho andado para o sucesso. Ou pelo menos para não se perderem muitos jovens. Eu sou 100% a favor deste caminho, que é vão estudar e continuem a jogar futebol. Caso não corra bem, tem o estudo, que é algo que em Portugal, pronto, eu deixei de estudar, fiz o 12º ano, mas ainda hoje me arrependo de não ter continuado. Pedro, perguntaria também ali em Toronto há uma grande comunidade portuguesa, certo? Ou não, nem por isso? Brutal. Yeah. Em 2016, depois da final, nós marcámos aquele gol pelo Weather, num percurso que eu demorava 20 minutos, 25, eu demorei 3 horas. Portanto, foi um dia memorável. A comunidade é muito grande, portanto, é um bocadinho a imagem de Portugal, como é que eu te posso dizer isto de forma elegante? Às vezes o problema somos nós mesmos, somos nós. Portanto, existe a Academia do Benfica, existe a Academia do Sporting, depois cada um anda a degladiar cada um. Para te dar um exemplo, a Casa de Portugal não existe, mas o Minho, que é uma região do nosso país, tem 3 casas. As Casas dos Polveiros, tem a Casa da Póvoa e tem outra casa, são 3 casas. Portanto, ninguém se entende, entre aspas. Certo? Exato. E há muitos jogadores luso-canadianos na Liga? Muitos. Na Liga não sei, pronto, existem, mas eu posso dizer que existem muitos e pronto, está-nos no sangue jogarmos futebol e Exato. também dos nossos imigrantes e dos nossos da segunda geração e terceira geração. Se olharmos para a equipa olímpica do Canadá que jogou há cerca de 3 semanas, tínhamos 4 jogadores, o Godinho, o Nogueira, o Lucas Dias e o Raposo. Portanto, 4 jogadores que estão na seleção do Canadá Olímpica, 2 deles que jogam um no Sporting e outro no Marítimo, e o Raposo que joga no Vancouver Whitecaps e o Godinho que joga no Toronto FC. 4 jovens com 18 e 19 anos que jogam na seleção Olímpica do Canadá. Sim, na seleção principal sei que foi o Steven Vitória, o Eustáquio e o Fábio Ferreira, se não estou enganado, do Farense. E também já teve o Pedro Pacheco, Fernando Aguiar. Exato. Correto. Exato, ou seja, está a aumentar a presença luso-canadiana. Muito, e posso dizer que tivemos um treinador que foi o treinador dessa equipa. O diretor técnico, o Tony Fonseca, foi também de forma interina treinador dessa equipa e foi durante 11 anos o diretor técnico da Associação de Futebol do Canadá, o que é fantástico. O Tony é um amigo e é alguém que eu respeito muito e que devo muito respeito. É um grande homem, um grande profissional. Vocês devem se lembrar dele, o Fonseca, que jogou no Estrela da Amadora e no Benfica durante muitos anos. O Ricardo, não sei. Eu se calhar não, porque os meus 30 e poucos não me estou a lembrar, se calhar. Eu lembro-me do... Acho que no Estrela lembro. Isto com os meus 50 e muitos, queres ver? Não, lembro-me do Estrela no L-Foot, lá do Fonseca. Não sei se era ele, se era o Paulo Fonseca. Por acaso não havia, há bocado estava a pensar. O Paulo Fonseca é mais novo. É mais novo, depois devia de ser. O Paulo Fonseca é da minha geração. Exatamente. O Fonseca tem 47, 48, mais coisa menos coisa. Ia perguntar também, em termos de contexto competitivo dessas equipas de formação, se já existe muito trabalho tático, se é um pouco anárquico o jogo, como é que é os padrões aí do futebol? Ok, então deixa-me dar-te uma ideia de como funciona a formação e o nosso clube aqui. Ok. E isto é a parte confusa do Canadá, que de há uns anos esta parte, a Associação de Futebol do Canadá, tem feito um trabalho a todos os níveis fantástico, aqui e ali nem sempre muito bem entendido, mas eu tenho que dar crédito e valor que está a fazer algo e está-se a caminhar para um caminho. John, a seguir ao Fonseca, o John Herdman, a quem tomou conta da equipa masculina,
ele que teve muito sucesso na equipa feminina, ao conseguir o 3º lugar nos Jogos Olímpicos em Londres, perdemos a final do Rio de Janeiro, e a Seleção do Canadá Olímpica tinha um orçamento brutal aqui, e em comparação com o futebol masculino, que era muito reduzido. Depois dá-se aquele movimento fantástico, que é um treinador de futebol profissional, um treinador de futebol feminino passar para selecionador nacional do futebol masculino. Aconteceu John Herdman. Mas pronto, isso é só uma à parte. Trabalhou-se e trabalha-se, ainda hoje eu fiz 4 cursos online de manhã, que é cursos obrigatórios para o Club Licensing, portanto aquilo que se está a fazer agora em Portugal já se faz há uns anos aqui no Canadá, que é licenciar os clubes para serem entidades formadoras. Certificação. Correto. E, portanto, o Technical Director dos clubes, ou o diretor técnico, tem que ter determinadas certificações. E por isso hoje de manhã eu fiz estes 4 cursos. Agora registrei-me num curso de treinador de Children's License, que é a licença das crianças, onde, portanto, eu tenho a licença A do Canadá, mas tenho que ter as licenças todas abaixo. Portanto, é o que está a fazer ao nível da certificação. O meu clube, portanto, é um clube, funcionamos como clube, mas temos o Vancouver Whitecaps por trás. É o Whitecaps London, eu sou a única pessoa dos Whitecaps do Vancouver nesse clube. Todos o resto é Whitecaps London, mas trabalhamos todos em conjunto. Trabalho também com um rapaz português, que é o Gonçalo Pinto, que é um profissional de topo, de excelência, além de outros portugueses que também são treinadores. Nós desenvolvemos, vamos dos 6 aos 21, e no nosso clube tem os grassroots, que é os mais pequeninos, que jogam nas equipas, nas ligas regionais. Depois temos uma liga de elite, digamos assim, que é o Ontario Player Development League, que é uma liga que é dotada pelo Ontario Soccer e que tem os critérios. Temos que ter determinados treinadores de licença A, temos que ter determinados treinadores com a licença B, temos que ter Youth License, Children's License, temos que ter um sem número de certificações e de requisitos para pertencermos àquela liga, e muito dinheiro para pagar também. E aqui no Canadá é tudo muito à base de dinheiro. Aí não faz problema. Aí não há problema. A questão financeira, normalmente. Vai havendo, porque depois temos que passar o ónus do pagamento para os pais. E se há clubes e equipas que vivem em zonas de bem, o nosso clube está numa zona, uma cidade muito boa, mas é uma cidade operária, portanto, onde tem problemas, as fábricas fecham, e agora com o Covid então temos tido muitos contratempos nesse aspecto, mas digo que vivemos uma situação privilegiada, tenho que o admitir. O OPDL é, digamos, a liga de elite, e é onde a maioria das equipas, das nossas equipas jogam. Começámos com 2, tínhamos 4 e agora temos 8 equipas, onde para entrarmos em cada dessas ligas pagamos $10,000 por cada liga, um número redondo, com tudo incluído. É muito dinheiro. Mas lá está, e é aí que eu ia chegar a seguir, Pedro, e isso é bom saber, porque, por exemplo, em Portugal há uma questão que, tirando os clubes, lá está o Benfica, aqui na nossa zona o Benfica, o Sporting, talvez o Belenenses, o Estoril, o Vitória de Setúbal, outrora, agora também com o problema de ter descido de divisão, está com algumas dificuldades nesse sentido. E lá para o norte do país, Braga, Porto, Rio Ave, alguns clubes lá de cima. O que acontece? O ONS é sempre passado para os pais, normalmente. Hoje em dia é essa as diretrizes. Mas a maioria dos clubes, e não falo nesses, claro que depois temos centenas de clubes por este Portugal fora, onde têm camadas jovens, onde passam realmente ONS para os clubes, para os pais, mas depois querem pagar mal aos treinadores e querem que os treinadores sejam bons treinadores para formar jogadores para a equipa principal. Parece-me que é um problema da sociedade portuguesa, é pagar o menos possível,
e fazer o melhor possível. E sempre no desenrasca. Nunca há um projeto bem alicerçado de maneira a que se possa potenciar os jogadores. Lá está, o Benfica faz, o Sporting faz, mas depois todos os outros clubes abaixo não têm essa mentalidade, ou seja, tudo o que tiram de proveito das formações é para tentar buscar jogadores para a equipa sénior, não trabalham de outra maneira. E também não é que o Estado ou as câmaras não deem os tais apoios, mas ainda assim é eu compreendo, Ricardo, tens toda a razão. Nós do nosso clube, portanto, e respondendo depois ao Tiago, que eu vou lá chegar, nós pagamos aos treinadores, eu diria que pagamos bem, é um part-time para alguns, mas temos 2 que fazem vida de ser treinador, portanto, depois conseguem complementar com outras atividades enquanto treinadores. Os pais pagam-nos a nós, portanto ao clube. Nós, o nosso clube Whitecaps London, paga ao Vancouver Whitecaps, e depois ainda conseguimos pagar aos treinadores. Há aqui muito dinheiro. Está bem alicerçado. Em relação à formação e como nós trabalhamos, eu digo-te, Tiago, respondendo à tua questão, que os treinos e a visão vêm de Vancouver e nós tentamos implementar e ajustar em London. Neste momento, o nosso clube em Vancouver temos um novo metodologista, que é o Vanni Sartini, que é um italiano, e que trouxe outra mentalidade, que é, ok, nós em Vancouver pensamos nisto, mas se calhar é desajustado para London, ou tem uma realidade diferente em Saskatoon, e tem uma realidade diferente em Winnipeg, o que para mim faz todo o sentido. Claro. Portanto, neste momento, estamos a redimensionar tudo, eu estou a trabalhar o game model, o modelo de jogo, com os nossos treinadores, neste momento, para que sejam eles, porque eu sou o diretor técnico, eu não treino nenhuma equipa. Portanto, não faz sentido eu estar a dizer ao treinador X para fazer à minha maneira, quando não sou eu que estou no campo, quando não sou eu que estou a treinar. Por isso, o treinador X faz a tua ideia e trabalhamos com o Whitecaps London Way, que fui eu que fiz com o Vancouver. Essa tal liberdade, eu ia aí seguir. Liberdade total. Deixo ele fazer à maneira dele. Claro que eu gosto de saber e estou disponível para ajudar. E se há algo que eu penso que não está dentro daquilo que nós pensamos, nós, dentro do Whitecaps London Way ou do Vancouver Whitecaps, a gente conversa. Claro. O treinador... Eu digo isto porque, por exemplo, há alguns clubes, peço desculpa, há alguns clubes cá, e a grande maioria, aí sejam eles mais acima ou mais abaixo, têm todos uma grande tendência para plantel principal, séniores, joga, por exemplo, em 4-4-3, então a formação... Em 4-4-3 era bom, pá. 4-3-3, desculpa, 4-4-3, estava a pensar duas coisas ao mesmo tempo. Em 4-3-3 e de repente alinham a formação toda para 4-3-3, ou seja, os treinadores ficam um bocadinho limitados na questão. Se houver um treinador mais audaz para um 4-4-2, já não é bem aceito. Porquê? Porque querem preparar as dinâmicas de camadas jovens, de formação, neste caso, para estarem preparados para os séniores. Portanto, isso acontecia no nosso clube, até o Vanni ter entrado, mas isso acontece no OPDL, na Liga, portanto, está alinhada com o Canadá Soccer, então o OPDL tem que jogar 4-3-3, porque é assim que o John Herdman joga na seleção principal. Portanto, e depois nós somos auditados com os treinos que fazemos, somos auditados com os treinadores do Ontario Soccer que vêm ver os nossos treinos, a ver se estamos a fazer bem ou mal, ou de acordo com a ideia do Canadá Soccer. Mas já agora, lançando aqui a discussão, se o Pedro concorda, e eu vou já dar a minha opinião, eu acho que às vezes um jogador tem que aprender a jogar em várias maneiras, por isso a questão... Mas depois troca-se o selecionador e troca-se as ideias todas, não é? Eu acho que estamos todos de acordo aqui, não é? Portanto, nós fazíamos isso, o 4-3-3, e no Vancouver, e depois o treinador mudava, agora já não é, agora é assim. Claro que depois formatamos o jogador àquela ideia, não é? E depois, quando ele é posto noutra situação, ou noutro contexto,
ele está perdido, ele não sabe. Pois claro que isso não faz sentido, não é? Exatamente. Claro. Para mim. Ainda falando na formatação dos jogadores e bem aplicada, a nível da formação, o que é que o Pedro acha que é o mais importante enquanto não competição de subir e descer? Porque aqui ainda eu vejo, e nós sabemos de casos, que às vezes há treinadores que estão a treinar os traquinas, os petis, e já lhes estão a dar um conceito tático e toda uma componente tática. E é saudável ou há tempo para chegar? Eu acho que há tempo, claramente. E a minha ideia e a minha opinião é a seguinte, e digo-te, estou com o Canadá, que houve a decisão dos 9 aos 12, os jogos é todos 0-0 e não conta os resultados. Portanto, a gente joga a 0-0 no fim. Não há cá descidas, não há cá subidas, dos 9 aos 12. E eu estou de acordo. Quando eu cheguei cá, e pronto, quando eu cheguei, eu vinha para o Benfica e havia aqueles treinadores que queriam ganhar a gente e queriam ganhar ao Pedro, porque o Pedro tinha vindo de Portugal e falavam-se, matavam-se e gritavam. E disse, o que é isto? Isto é a loucura. Portanto, e depois, uma coisa que vocês sabem daquilo que eu estou a falar. Inexplicável. E pronto, e depois houve de facto um parar para pensar e retiraram isso, o que eu gosto. Gosto bastante. Claro que há entusiasmo, claro que há treinadores que continuam a gritar. E digo-te, eu também já fui um desses, confesso-te. E tenho a lucidez de dizer que aprendi muito, que saí muito e que me interroguei, tipo, mas porquê que eu fiz aquilo? Porquê que eu disse aquilo? Será que faz sentido? Estar sempre a jogar o PlayStation com os meus jogadores. Então, eu preparei e preparo há alguns anos esta parte, os jogadores para jogarem eles, para tomarem as decisões, para serem eles a tomarem decisões, para serem eles a descobrir qual o melhor caminho que dá mais certo para eles. E por isso eu hoje sinto que sou um muito melhor treinador daquilo que eu era há 10 anos, quando eu cheguei ao Canadá. Mas de certeza absoluta. Faz todo o sentido. Falando nisso mesmo, Pedro, em treino, e sabendo que o Pedro agora não treina nenhuma equipa, mas já treinou e certamente amanhã irá voltar a treinar, tá? Ou não é essa a perspectiva? Certamente. Não, quando eu te disse, Ricardo, que eu não treino uma equipa, eu estou todos os dias no campo. Sim. E estou todos os dias, portanto, às vezes o treinador, ou por esta ou por aquela razão, não vai ao treino, eu salto e dou o treino. Ou às vezes trabalhamos em conjunto. Portanto, é nessa perspectiva. Agora, eu vejo-me como um futuro treinador. Portanto, agora, o ser diretor técnico, gosto muito, está-me a dar a oportunidade de desenvolver outro tipo de competências, que é trabalhar mais ainda com os treinadores. Portanto, eu já fiz isto, enquanto no Sporting Toronto, onde tinha 18, agora tenho 25 treinadores. É mais do mesmo, mas noutra perspectiva. É uma perspectiva Whitecaps, que o nosso clube é grande, o nosso clube na MLS, portanto, é outra dimensão. Não quero dizer que o Sporting não seja grande também, sim. E não tenha também uma palavra a dizer, mas ao nível do Canadá, as pessoas, mais em Saskatoon, portanto, o Vancouver Whitecaps era maior, aqui em Ontário, o Toronto FC é a equipa, mas onde eu estou, que é um meio, mesmo que seja em London, Ontário, tem muitos portugueses. E todos os miúdos, filhos de europeus e de imigrantes, querem ir para a Europa. Portanto, o MLS não é apelativo. Não é apelativo. Mas, portanto, o ir para a Europa e o Sporting é número 1. Benfica, Sporting, são as equipas. O MLS, o Vancouver, portanto, permite-me crescer no mercado canadiano. Portanto, eu tenho cursos fiz hoje 4, tenho reuniões com o Canadá, com a seleção do Canadá, temos portanto, o John Herdman, posso mandar um e-mail ao John Herdman, portanto, há uma abertura grande. Há uma abertura muito saudável nesse aspecto. Pedro, e voltando para dentro do campo,
num contexto de competição normal, como é que trabalhamos aí a semana de treino? Chegamos, como é que fazemos? É diferente, é diferente. Eu vou-te dar um exemplo do OPDL. E é um exemplo que as crianças ou os jogadores treinam 3 vezes por semana e, por exemplo, treinam uma vez por semana 1 hora e outras vezes 1h15 e uma vez 1h30. Temos muitos problemas por causa do campo e por causa da alocação. Portanto, às vezes temos 4 equipas num campo, indoor, onde para cada hora são $250. Agora imagina, multiplicando, temos contas de $80.000 época. É um balúrdio. Portanto, estamos sempre à espera que o bom tempo chegue, em abril, para irmos para o campo relevado. Depois chove ou neva, que ainda nevou a semana passada, e temos o problema que é não podemos treinar. Ok, por isso há aqui alguns desafios. Imagina que estamos em maio, está tudo bem, não há pandemia, treinamos, jogamos ao sábado ou ao domingo, quer seja uma equipa masculina ou feminina, depois treinamos à terça, treinamos à quarta, treinamos à quinta, portanto 3 vezes, e temos um treino de fitness, onde tem um profissional de fitness que dá 1 hora de treino, 1h15. E depois jogamos ou ao sábado ou jogamos ao domingo. Boa. Isso é. Pedro, como treinador, o Pedro é adepto de dizer a equipa que vai jogar 2 dias antes ou só na hora antes de equiparem? Na hora antes de equiparem. Eu sou. Aí eu sou. Não te quero dizer old school, mas se calhar sou nesse aspecto. Que é. Eu gosto muito e estou-te a dizer num contexto OPDL, porque há contextos, os normais, que é das equipas regionais, que é o jogo é à terça, depois na semana a seguir o jogo é à quarta, depois na semana a seguir, e depois nós não podemos ajustar, hoje não treinas à segunda, treinamos à quarta, porque nós temos, a maioria dos clubes tem permites, portanto, o clube ou o campo é meu à segunda-feira, é teu à terça e é do Tiago à quarta. E depois não temos o nosso campo, que é uma mais-valia em Portugal, que é o Pinhal de Vence, que é o Moita. Todos têm o campo do Moita, está ali o campo. Nós não temos esse luxo. Portanto, temos que ter... À quarta-feira o treino é no parque, no Greenwood. À quarta-feira é das 6 às 9, é no Lamport Park. Portanto, há aqui muitas diferenças. Houvesse uma logística. Muito, muito. E depois, depois tem impacto nos treinos e na hora de treino e nas vezes que treinamos. Por isso eu gosto de fazer os treinos durante a semana e gosto de chegar ao sábado ou ao domingo, quando é o jogo, e falar, dar um bocadinho daquela palestra ou de partilhar o que foi a semana de trabalho e de exprimir naquele momento qual a equipa. Claro que no contexto do Vancouver Whitecaps já é diferente na academia. Portanto, nós temos equipas na academia onde treinamos como se estivéssemos no Sporting ou no Benfica. Portanto, tem meios audiovisuais, tem iPads, tem trabalhos de vídeo, tem ginásios portanto, na academia. Treinam a hora que querem. Correto. Não é bem assim, mas há uma maior disponibilidade, uma maior abertura. E aí a equipa já é partilhada de forma, portanto, de um app, é diferente. Exatamente. É logo a taloiça. E quando assim é, depois os resultados também aparecem, certamente. Há mais jogadores e poucas desistências, certo? Portanto, elas existem ainda, mas há menores. E eu vi o jogo do Toronto FC contra o Vancouver Whitecaps no sábado, e posso dizer que o Toronto FC tinha 2 jogadores canadianos. O Vancouver Whitecaps tinha 7, salvo erro. Desses 7, 3 ou 4 são da formação dos Whitecaps. O Marco, que é português, o Marco dos Santos, portanto, aposta muito nos jogadores jovens. Contratámos agora ao Sporting o Bruno Gaspar, que entrou na segunda parte. Temos o Bickel, que
nasceu na Guiné, mas que já jogou pelos sub-20, sub-17, sub-19 portugueses. Portanto, são 2 portugueses na nossa equipa, e há uma aposta muito grande. Somos o clube da MLS que aposta mais no jogador da academia e no jogador canadiano, o que para mim é fantástico. É fantástico. Fantástico. O Alfonso Davies, que vocês conhecem do Bayern Munique, saiu daqui. Exato. Isso é fantástico. Exatamente. Isso é mesmo. Isso é bom porque hoje em dia, há 15 anos atrás, isso não existia, ou existia muito menos. Até o próprio comportamento do jogador, hoje em dia, um miúdo com 18, 19 anos vai à equipa principal e não chega lá, o balneário é todo dele. Há 15, 20 anos atrás isso não acontecia. Iam lá, ficavam num canto quietos e sossegados e desejosos que ninguém se metesse com eles e caladinhos. Mudou bastante, de certa forma até para melhor, porque há uma tendência a evoluir o jogador e dar, tanto que em Portugal têm criado o sub-19, o sub-21, o sub-23, agora vão também criar o sub-22, mesmo por causa da pandemia, para dar mais um ano de júniores aos jogadores. Vão fazer aqui uma criação do... Parece-me bem. E digo-te, Ricardo, estou contigo, desculpa te interromper. Sim, estou contigo. Recordo, quando eu tinha 17 e 18, eu não tinha metade da maturidade que os meus jogadores agora têm. Portanto, os meus jogadores agora... quando eu estava em Saskatoon, durante 1 ano e meio, eu tinha uma equipa de sub-17. Portanto, eu era o treinador dessa equipa. E os meus jogadores de 2004, 2003 e alguns de 2005 eram, a maioria deles, com uma maturidade fantástica. Portanto, com conhecimento das coisas que se passam no mundo, fantástico. Fantástico. Eu era um miúdo que eu queria jogar a bola, apanhava o autocarro e queria o Manuel Fernandes e o Nené e pronto, e não... Informação hoje também é muita e também ajuda bastante, mesmo no desenvolvimento cognitivo do jovem. Fantástico, Hoje, nos treinos virtuais que nós fazemos há 1 ano esta parte, que eu acho que ao fim de 1 ano, eu confesso, enquanto treinador, às vezes eu estou farto daquilo. Portanto, criar situações, estar no computador a treinar as crianças, mas eu confesso que para alguns deles, digo que se tiverem a atitude correta, o número de horas que passam a tocar na bola, o desenvolvimento técnico que têm que melhorar. Portanto, nós estamos e check over the shoulder, portanto, vê enquanto receberes. Eu não tive nada daquilo. Para mim, mesmo era jogador do Sporting, e o Vitorino Bastos, o Fernando Mendes, treinadores fantásticos que guardo e que os adoro e que Deus os tenha, que devo muito a eles. Portanto, havia uma concepção do treino e do jogo completamente diferente daquilo que nós temos hoje. Hoje, 300 vezes melhor e mais avançada. Claro. Antigamente era um pouco distribuir coletes e vamos correr um bocadinho. E ir para a praia primeiro, vamos ali para a praia mais próxima, correr ou para a montanha e pronto. E força e carga. Treinar com bola, não, então a gente não precisa treinar com bola, antigamente era assim. Isso faz-me lembrar um treinador que neste momento é comentador desportivo de uma televisão, foi o meu treinador, e que era esse estilo, era no grito, era no treino conjunto, e era no deixa estar que eu resolvo, que eu vou falar com o árbitro, eu tenho uns conhecimentos, não sei o quê. Portanto, era e hoje ao vê-lo como comentador desportivo, dá-me vontade de rir às vezes e de chorar a maioria das vezes. É para rir e muito, há muitos assim. É fácil estar... Desculpa, Ricardo. Não ia dizer só que é fácil estar na cadeira na televisão e comentar e criticar os outros. Às vezes estar lá e fazer já é mais difícil. Não é, Ricardo? É assim, né, Pedro? Entretanto, Tiago... Ia perguntar perspectivas futuras, Pedro. Ficar para o Canadá? Sim, eu sou casado, portanto, a minha esposa é portuguesa, de Peniche, mas portanto, o Canadá é a terra dela, é a casa dela. Eu sou treinador, eu vou para qualquer lado do mundo,
e estou sempre disponível. Agora, encaro isto de maneira diferente. Familiarmente é importante ver as minhas filhas crescerem, estou numa situação que considero privilegiada, gosto muito daquilo que faço, gosto muito do clube, confesso que o clube tem sido muito bom para nós, portanto, desde que a pandemia começou, eu estou em casa, não me falha nada, portanto, não me posso queixar, e o clube tem sido muito bom, sou um orgulhoso Whitecaps treinador, portanto, entrei nesta minha nova função em janeiro, portanto, porque o clube sabia que eu estava a 3 horas de avião de casa e queria estar mais perto, portanto, criou-se aqui uma situação onde eu vim para ser o diretor técnico do clube, a 2 horas de casa de carro, mas é no Ontário, e portanto, o diretor técnico que estava passou por uma situação de Ontário, portanto, ele passou para diretor técnico do Ontário, portanto, ou do East Atlantic, portanto, da parte do Canadá, onde ele faz a supervisão de 3 províncias, Nova Escócia, Terra Nova, o Ontário, e eu tomo conta do clube. Portanto, ele toma conta do Atlântico, eu tomo conta do clube. Portanto, o clube teve essa sensibilidade para comigo, e pronto, o clube tem uma visão social e uma responsabilidade social que eu gosto muito, que é de ajudar as pessoas, de ajudar o próximo. Posso dizer que estou no Give of Week, portanto, estamos a criar uma semana de dar dentro das comunidades, e tenho uma reunião com o CEO da parte do clube, portanto, entre o clube, eu posso chegar, portanto, imagina... Muita comunicação. Muita. Recebo um e-mail, posso mandar um texto, falo com o Marco dos Santos, portanto, já éramos amigos, mas portanto, posso lhe dizer, olha, antes do jogo, Marco, boa sorte e bom jogo, e o Marco respondeu-me, portanto, há essa comunicação. Portanto, sinto-me perfeitamente integrado e validado e gosto muito do meu clube. Sim, e é uma coisa boa aí vamos dizer, na zona norte-americana, nos Estados Unidos e no Canadá, fazes muito essas ações de solidariedade e acho que é uma coisa que está muito presente, que vejo, por exemplo, na NBA também, eles fazem muitas dessas ações e é bastante importante. Portanto, Tiago, é fantástico. Portanto, eu, enquanto no Sporting, nós tínhamos jogadores de Sporting, equipamentos de Sporting num orfanato na Tanzânia. Temos uma equipa Sporting na Jamaica. Em Saskatoon, portanto, já tivemos, aqui tem uma imagem em Saskatoon, que é uma província onde tem muitos First Nations, que é as pessoas, portanto, os chamados indígenas aqui do Canadá, têm uma situação social complicada. E então nós criámos um grupo de trabalho e fomos a um sítio que é o Friendship Inn, portanto, fomos cozinhar para eles. Portanto, fomos fazer o almoço desse dia. Fomos os jogadores, para eles perceberem que em determinados momentos da nossa vida há pessoas que não têm as oportunidades que eles felizmente têm. E aqui no Vancouver Whitecaps ajudámos o aquário. Portanto, o aquário com a pandemia teve que fechar, mas os golfinhos e os peixes estavam lá todos dentro, não é? Continuam a comer. O aquário precisava de $1 milhão por mês. E o clube organizou-se e conseguimos. E hoje em dia o aquário continua aberto. Há muitas ações. E tenho muito orgulho nisto. Isso é ter muito orgulho. Mas também são realidades completamente dispares daquilo que se passa em Portugal. Em Portugal, a mentalidade ainda não mudou para isso. A mentalidade mudou, a mentalidade portuguesa ainda continua na ganância e do tem que ter mais, e este ainda não chega, e assim que apanham-se num quadro de topo ou numa posição de decisão, já é para tentar abarbatar tudo o que conseguirem. Portugal está assim, continua assim. Gosto muito do nosso Portugal, mas a mentalidade tem que mudar muito para chegar a alguma... Ricardo, se tivesse um convite, eu estou contigo. Se tivesse um convite, eu voltava para Portugal hoje. É verdade?
Ok. Agora, tenho noção que ter vindo para o Canadá me abriu os meus horizontes. Ter vindo para o Canadá mudou a minha maneira de pensar. E às vezes, quando vou a Portugal e vejo pessoas completamente paradas no tempo, clubes perfeitamente estanques, treinadores que eles é que sabem à maneira deles e assim é que vai. E para mim já não funciona. Portanto, já saí e devo ao Canadá. Hoje em dia sou canadiano também. Portanto, tenho muito orgulho em dizer que também sou canadiano. Gosto muito de Portugal, Sim. claro. Portugal. Eu ouço as notícias todos os dias de Portugal, vejo o telejornal, vejo o telejornal da UMA, vejo os jogos todos, vi ontem o Moreirense com o Porto, sei tudo o que se passa em Portugal e às vezes não sei o que é que está a passar aqui durante. Portugal, mais que uma raiz, e o nosso país é sempre saudável falar dele porque temos ínfimas coisas fantásticas, desde o clima da gastronomia, de gente que gosta de receber, tudo, temos tudo saudável. Mas depois lá está, há muita gente de Portugal que nunca saiu do mesmo e a mente continua muito pequenina. Já não é só numa cidade ou noutra, é o próprio país. Há gente que cá anda a comandar e que não. Mas pronto, eu não falo contra, felizmente vivo um projeto hoje em dia de futebol como estagiário nível 2, espetacular, com outra visão, com outra mentalidade, mas já passei por camadas jovens de alguns de um clube e sei como é que as pessoas pensam, muito bairristas, muito naquela questão do não é preciso mais que isto. Não queremos, mas depois queremos ter jovens de topo e que se for isso cheguem à seleção. Mas pronto, é um bocadinho a mentalidade de Tuga, aqui do seu melhor. Não criticando, mas sim, há muito por evoluir. Pedro, e em pleno treino, só para concluir, num treino semanal, como é que o Pedro gosta de enquadrar, por exemplo, as famosas e cada vez mais decisivas bolas paradas, esquemas táticos, como é que o Pedro gosta de enquadrar? Se há um dia específico para trabalhar isso, ou se vai trabalhando treino a treino, tira-se um bocadinho cada treino para encaixar? Ok, respondendo à tua questão, eu encaixo. Encaixo e crio situações no treino onde, por exemplo, estamos a trabalhar as bolas paradas quando em formato de jogo. Portanto, se houver a oportunidade do jogo, ou forço uma falta, ou duas, ou três, e faço. Confesso que já fiz no passado, portanto, partir de uma situação, de criar a situação de jogo, que é um livre lateral, e depois criar uma situação onde a equipa que está a defender tem que, portanto, ultrapassar a linha do meio campo, ou contra-atacar, ou recuperar a bola rápido e ganhar. Mas o foco principal é o treinar o livre lateral. Portanto, já o fiz. Não sei se faço bem, se faço mal. Neste momento, incorporo ou encaixo no treino. Não, são cada um. ideias. É uma questão que tem tipo uma resposta muito em aberto. Não, acho que já está comprovado que no futebol não há certo nem errado. Né? Podemos mandar os atletas correr na praia durante uma semana e chegam ao final da semana e ganham o jogo. Por isso já não há certo e errado. Eu fazia e fiz também no passado e se calhar ainda vou continuar a fazer porque acho que eu não sei, é motivo de reflexão, que era, portanto, partir de uma situação de lançamento de linha lateral, fazer, portanto, atacar a baliza desse lado, mas o que eu queria era que a minha defesa ganhasse a bola e que chegasse ao outro lado, e que rodasse ao outro lado. Mas partia de um lançamento de linha lateral. Não sei se está certo, se está errado, mas era uma ideia minha que eu tinha. E tenho. É sempre. Todas as ideias são válidas e depois mesmo que algumas nunca funcionem, vai ver uma vez que funciona e a ideia é espetacular. É mesmo assim. O futebol tem faz sentido. Era a defesa recuperar e meter na zona que não tem tanto jogador e dar o espaço. E depois criava duas balizas, era uma baliza, depois passei para duas, porque depois se calhar faz sentido atacar logo na verticalidade. Portanto, e não perder aquele espaço ou aquele tempo. As defesas também não estarem à espera. Depois os atacantes que passam defesas não estarem também a marcar já aquela baliza.
E uma das mais-valias de agora, neste momento, de estar a pensar no game model, portanto, no modelo de jogo, é pensar sobre isto mesmo. Porquê é que eu fazia isto assim? Porquê é que agora não... pronto, é interessante. Eu estou a viver essa fase agora. Yeah. Sim, é Pedro, Novamente. Um dia, treinador de futebol sénior. Pronto, essa é a parte natural, certo? Posso dizer que aqui funciona muito que nós candidatamos aos lugares. E funciona. Não é o és amigo deste ou és amigo daquele. O que é algo de bom aqui no Canadá. Portanto, tu podes... Isso é bom. O trabalho sai, tu candidatas, tu fazes um e-mail, pões lá a tua experiência, mandas e depois chamam-te para uma entrevista ou não. E eu candidato-me para trabalhos. Portanto, é assim que funciona aqui. Por isso, já me candidatei, posso dizer, se for escolhido, mas eu candidatei-me para este trabalho. Portanto, eu estava na Nova Zelândia, mandei um e-mail e fui aceito para a entrevista, e da entrevista ofereceram o meu trabalho. Portanto, não conhecia ninguém. Ok, não sabia. É assim que funciona. Portanto, durante muitos anos, o Tony Fonseca, que trabalhou aqui no Vancouver Whitecaps, e eu pedi ajuda ao Tony, e o Tony, por este ou por aquele motivo, pá, não dá, ou isto nunca aconteceu. Eu mandei um e-mail e fui aceito para a entrevista. É assim? É assim? Experimenta mandares um e-mail ao Benfica ou ao Sporting. Nem te respondem, Ricardo. Nada, não respondem nada, nem pensar nisso alguma vez. Não é preciso falar Mas no Benfica, no Sporting. eu partilho no meu social media, o meu clube está a pedir treinadores. E eu partilho isso de vez em quando e ponho lá, porque é assim que funciona aqui. E pessoas mandam os e-mails e mandam as candidaturas e depois, eu não digo que o clube esteja a precisar, mas no dia que o clube precisar, vai ali ver e diz, olha, está aqui o Tiago tem uma experiência porreira. Ele conhece o Pedro. O Pedro, conhece este gajo? Pronto, é assim que funciona. Exato. Ok. Não é, mas Por isso, acaba por ser um eu pouco vou partilhar mais justo. novamente, vou partilhar com vocês e vocês façam o favor de mandarem o vosso currículo, caso estejam interessados. Exato. Pedro, é um bocadinho por aí. Eu tenho 3 filhos. Ainda eu não estou como o Tiago. O Tiago pode voar já. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar mais uns tempos. Compreendo. O meu filho mais pequenino tem 7 meses, portanto, tenho que esperar mais uns tempos. Ainda não está naquela fase. Parabéns. Aproveita. Ainda está naquela fase de vê-los crescer um bocadinho e estar tranquilo. Mas sim, mas vou ficar com o contacto, de certeza, isso é certinho. Um dia, quiçá, nunca dizer nunca. Exato. Mas pronto. Claro que sim. Tiago, queria agradecer ao Pedro por ter estado aqui connosco durante esta horinha e ter feito a entrevista. E antes de Pedro se ir embora, vou avançar o desafio ao Ricardo, o último desafio que a gente tem da nossa rúbrica. sim. E Pedro, mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado, eu. Um abraço para Pedro, vocês também. Foi espetacular, foi bom, foi uma conversa bastante agradável. Ficámos aqui a conhecer as dinâmicas do futebol no Canadá e em toda a sua envolvência. Foi espetacular receber o Pedro e temos sempre um desafio que lançamos ao nosso convidado, se quer desafiar algum colega também de profissão aqui dentro da nossa área. Foi assim que o Pedro também nos chegou cá através de uma situação deste tipo. Exatamente, e então a partir disso o Pedro quer desafiar algum colega para cá vir às chazadas e nós cá ouvirmos as suas histórias engraçadas e saudáveis de sempre ouvir. Claro que sim, eu já falei dele hoje aqui e já tive a oportunidade de partilhar o contacto. Para mim o Tony Fonseca é alguém que eu gosto muito e é alguém que eu sugiro para que vocês também possam ter a oportunidade de falar com ele, que ele é uma pessoa fantástica, é um ser humano fantástico. Enquanto jogador jogou pela Seleção de Portugal também e aqui no Canadá é uma pessoa altamente respeitada e credenciada. Fica ao contacto. Agradecer, Pedro. Foi espetacular ter o Pedro cá. Obrigado. Agradecer. Um bem-aja para todos. Muito obrigado a vocês, as maiores felicidades pessoais e profissionais para vocês. E alguma coisa do Canadá, já sabem, disponham. Um abraço. Exato. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Foi um prazer enorme.